A profecia do Senhor Jesus, que estamos estudando lá em Marcos 13, agora aponta para um futuro bem mais distante. Não aquele futuro de algumas décadas com a destruição de Jerusalém, mas um futuro distante, no final dos tempos. Vamos ler os versos 19 até o verso 23 de Marcos 13. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca mais haverá. Isso nos leva, irmãos, para as profecias de Daniel 7 e 8. O poder do chifre pequeno, o poder perseguidor do povo de Deus. Daniel 7, verso 7 no capítulo 20, Daniel no capítulo 7, no verso 25, nós encontramos o tempo, a duração deste período de opressão. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1260 dias, que aplicados o princípio dia a ano, para cada dia da profecia, um ano literal, 1260 anos. 1260 anos de supremacia do chifre pequeno, ou seja, de supremacia do poder eclesiástico romano. Como se deu, aonde se deu esse tempo? Em 538, com a expulsão dos ostrogodos de Roma e o início da supremacia papal. Os ostrogodos eram o último povo que ainda estava em Roma e que se opunha ao papado. Mas agora, em 538, eles foram expulsos de Roma. E se estabeleceu totalmente o poderio do Papa. Entretanto, irmão, em 1798, com o aprisionamento do Papa Pio VI pelo general Berthier de Napoleão, cessou esse período de supremacia. O Império francês ficou agora, derrubou a supremacia papal. O Senhor profetizou que essa perseguição, essa terrível perseguição, seria abreviada. Como é que ela foi abreviada? Como que esses 1260 anos foram abreviados? Veja verso 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. O que abreviou, irmãos, esse período de supremacia papal que imperou soberano totalmente na Idade Média, foi primeiramente a Reforma Protestante. A Reforma Protestante de 1517, que deu a Bíblia ao povo e dessa maneira o povo e impérios se libertaram da supremacia papal, da supremacia romana. Também a Revolução Francesa, então, com o aprisionamento do Papa, derrubou esse poder que estava implantado há tanto tempo. Veja lá a supremacia papal da Idade Média. Veja um texto da nossa lição. Durante esse período de 1260 anos, o poder do chifre pequeno perseguiu e matou aqueles que não concordavam com seu sistema de governo eclesiástico. Era o que acontecia, irmãos, nesses séculos. A perseguição da igreja oficial àqueles que não se submetiam às suas doutrinas e às suas tradições. Considerando ainda a profecia do Senhor Jesus, verso 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acreditais, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Veja, irmãos, o Senhor Jesus está falando assim, olha, fiquem vigilantes, fiquem espertos. Eu estou prevendo para vocês o que vai acontecer. Primeiro período, o grande período de supremacia papal e de opressão ao povo de Deus. E depois falsos cristos, falsos profetas também. Marcos 13, 20, diz que a perseguição do povo de Deus teria o seu fim diminuído. A perseguição diminuiu após a Reforma Protestante. À medida que o poder do chifre pequeno diminuía, mais pessoas aderiram a reformas espirituais. Mas ainda a Bíblia diz, então, conforme Apocalipse 13,
mas o poder do chifre pequeno vai aumentar novamente. Isso está lá em Apocalipse 13, 12. A cura da ferida da besta. A besta que era originária do chifre pequeno. Veja lá, irmãos, como é essa cura. Quando se deu essa cura? Quando é que após a Revolução Francesa, após a destituição do Papa em 1798, a redução drástica do poderio papal, do poderio do Vaticano, quando é que essa ferida foi curada? Veja lá, vamos à história. Em 1929, portanto, há menos de 100 anos dos nossos dias, o Tratado de Latrão. O que foi o Tratado de Latrão? Ou a Concordata de Latrão? O Tratado de Latrão foi um tratado feito entre o governo da Itália, representado por Benito Mussolini, e o papado, quando restituía o território do Vaticano para Roma e tornava Roma, então, um Estado independente, curando a ferida que havia sido feita por Napoleão. O alerta de Jesus. O alerta de Jesus, como está no verso 23, estai de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Jesus alertou sobre a ameaça dos falsos cristos e falsos profetas, que surgiriam antes que ele voltasse. Jesus advertiu seus seguidores para tomarem cuidado com eles. Veja, irmãos, o Senhor Deus não nos deixou sem aviso, não nos deixou sem alerta. O Senhor Jesus nos avisou. Veja Apocalipse 12, 12. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge, querendo alguém para devorar. Falsos cristos, falsos profetas, falsa adoração. É isso que o diabo está propondo, é isso que o diabo quer. É dessa maneira que ele quer nos devorar. Que o Senhor nos abençoe, desculpem. Que o Senhor nos abençoe. E que a gente possa ver esses alertas do Senhor Jesus Cristo com seriedade, para viver os tempos em que estamos vivendo. O Senhor Jesus não nos deixou sem aviso, mas Ele nos avisou, falou assim, olha, os últimos dias serão difíceis, os últimos dias serão mentirosos, enganosos, mas olha, eu estou te avisando, estás de sobreaviso. Sabe o que o Senhor Jesus está falando para mim e para você? Fica esperto. Fica esperto, porque o diabo está procurando a quem ele possa levar. Que o Senhor nos abençoe, a gente possa estar esperto, continuar esperto, permanecer esperto, sabendo as profecias, conhecendo as profecias, para que Satanás, nesses últimos dias, não venha enganar a nenhum de nós e que nós possamos estar firmes aguardando o Senhor Jesus.